do sacrifício perfeito para aqueles que viriam nascer, para aqueles que viriam a existir como nós hoje, Pai. E nós já nascemos com toda a provisão. Nós já nascemos debaixo do Teu amor, da Tua graça disponível. E nós te agradecemos esta noite. Rendemos graças ao Senhor. Gratidão, gratidão por Jesus. Gratidão por Jesus, o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Nós te amamos, te adoramos, te damos graças, Pai, por esta noite. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua vida. Nós te amamos, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui. E nós nos rendemos ao Senhor para te ouvir, para te seguir e te obedecer, para te amar a cada dia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Boa noite, queridos. Aleluia. Aleluia. Enio, pode ficar aí? Então, fica aí pra gente, por favor. Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. Inspira aí, Davi. É o tangedor, a unção. Aleluia. Vocês estão bem? Há gratidão no seu coração, irmãos? Aleluia. Há tanta gratidão no meu coração, tanta gratidão a Deus. Aleluia. Quando a gente olha esse ano que vem finalizando, quando a gente olha tudo aquilo que nós vivemos e vencemos por meio de Cristo Jesus. Por mais que a gente tenha desejos, sonhos, coisas a conquistar, a realizar, mas temos sido guardados por Ele. Guardados. Eu estava meditando a respeito disso, a respeito da provisão de Deus. Eu não estou falando da provisão de pão, suco, refrigerante, carne, leite. Não estou falando da provisão de dinheiro. Eu estou falando da provisão completa. Que essas coisas estão envolvidas. Mas a vida dele, a vida de Cristo que foi entregue por mim e por você. Provisão de eternidade com Cristo. Todos nós, todo homem vai viver a eternidade. Agora aqui na terra a gente decide se com Cristo ou sem Cristo. Se a eternidade será de vida eterna ou de morte eterna. E eu olho, penso e agradeço a Deus, porque Senhor, obrigado porque eu pude ouvir a palavra, eu pude conhecer o Senhor e viver aquilo que Ele tem para mim. Ele nos deu Jesus, Ele nos entregou Jesus, o seu único Filho, para morrer por nós. Deve haver gratidão em nosso coração, irmãos. Deve haver gratidão, gratidão ao Senhor pela vida de Cristo Jesus. Mais importante, mais precioso do que qualquer ouro, prata, diamante. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 9. Almeida Revista e Atualizada. A partir do verso 1. Isaías capítulo 9, verso 1. Aleluia. Diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Diga comigo, luz. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti,
como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia, aleluia. Você já pensou no sacrifício, irmãos, que Deus fez? Você que é pai, você que é mãe, teria coragem de entregar o seu filho para morrer por alguém? Aí você fala, mas se o meu filho morrer não vai fazer diferença. Mas se fizesse, você entregaria o seu filho pelas piores pessoas, por aqueles que estão distantes de você, por aqueles que não te conhecem, por aqueles que não se relacionam com você? Você entregaria o seu filho por aqueles que são seus inimigos, são seus vizinhos chatos, problemáticos? Não sei você, mas eu não entregaria não. Mas Deus entregou o seu filho para morrer por nós. Não precisava passar por isso. Ele é Deus, vivia no céu, mas Ele se fez carne e habitou entre nós. E foi por mim e por você. Olha o que diz aqui. Ele começa dizendo, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Cessará a obscuridade, cessará toda a escuridão, haverá luz. Verso 2 diz assim, o povo que andava em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ele não está falando de uma iluminação que os nossos olhos enxergam. Aqueles que viviam na sombra da morte, aqueles que viviam em trevas, nós que vivíamos em trevas, Deus providenciou por meio de Cristo Jesus a luz, o caminho, a salvação, um ambiente de claridade, uma luz que trouxe paz nas nossas vidas. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Sabe, Deus veio trazer para mim e para você a luz. Deus veio trazer para mim e para você a alegria. E Ele disse, alegram-se eles diante de ti. Do mesmo jeito que eles se alegram na colheita, quando eles repartem os despojos, vencem uma guerra, o Senhor trouxe alegria, festa, júbilo. E a minha pergunta para mim e para você, nós temos vivido assim? Nós temos vivido em alegria? Se não estamos vivendo em alegria, está errado, irmãos. Se nós não estamos vivendo em alegria, está errado. E não está errado aquilo que Deus fez, mas aquilo que nós precisamos fazer, como nós precisamos nos posicionar, é recebendo a palavra. A alegria foi dada. Não depende da circunstância, não depende da circunstância, não depende da sua conta bancária, não depende da informação ruim que chega. A alegria nos foi dada em Cristo Jesus. Eu quero trazer para nós essa reflexão hoje. A gente fala, estamos aí a um dia, 2 dias do Natal. Eu sei que existe uma questão comercial, amém? Nem pelo que se fala, pelo que se estuda, Jesus nem nasceu nessa época, ok? Mas vale a reflexão, vale o coração grato, já que o mundo comemora o Natal, o cristianismo comemora o Natal, independente da data, como a gente pode cear qualquer dia da semana,
nos lembrando do amor de Cristo, que a gente pegue essa data para nos lembrar, irmãos, daquilo que Jesus fez, do seu amor, do seu sacrifício, e perguntar para mim, para você: nós estamos valorizando a vida de Cristo Jesus? Nós estamos valorizando o sacrifício de Cristo Jesus? Quando você fala para o seu filho: mas eu comprei a comida que você queria, eu te levei para lanchar onde você queria, nós passamos na loja e compramos o presente que você queria, depois fomos tomar o sorvete que você gosta, e aí fomos para aquela casa de brinquedos, de pula-pula, que você se divertiu muito. Aí você volta para casa com essa cara triste, zangado. Fiz tanto por você hoje, meu filho, o dia todo fazendo tudo por você, para você ficar com essa cara aí chateado, desanimado, triste. Desonra do filho. E aí Deus olha para nós e fala: rapaz, eu te dei a salvação por mim, eu me sacrifiquei. Quantas vezes nós pais nos sacrificamos, talvez trabalhando mais horas, saindo cedo, chegando tarde, para fazer algo pela nossa família, pelos nossos filhos. Imagina o sacrifício de Deus, o Pai, por mim, por você, e Ele está dizendo: filho, por que você está triste? Filho, por que você está zangado? Por que você está dizendo: mas 2025 eu queria que tivesse acontecido isso, queria que tivesse acontecido aquilo? E quantas pessoas estão hoje dizendo: eu queria pelo menos estar em pé, eu queria poder pelo menos estar fora desse hospital, eu queria ter o meu pai, eu queria ter a minha mãe ao meu lado, eu queria poder comer alguma coisa amanhã. Sabe, irmãos, eu tenho desejos no meu coração, coisas que eu tenho desejado para o que não se cumpriu ainda esse ano, outras que podem se cumprir esse ano, outras que têm expectativa para o ano que vem. Mas independente da nossa expectativa, a gente tem que olhar com gratidão, porque a luz brilhou para nós. A gente vive a nossa visão, a nossa expectativa é olhar na frente e dizer: vai ser melhor. Vai ser melhor, porque nós temos uma luz. Nós não vivemos envoltos a uma escuridão que nos deixa aprisionados, tristes, abatidos. Mas ainda que você esteja vivendo uma circunstância que seja desagradável, você olha lá na frente e diz: vai se resolver. Porque a luz de Deus, a luz de Cristo está brilhando, e ela ilumina a nossa vida e ilumina o nosso futuro. Até o futuro que a gente não chegou lá, até o futuro que a gente não pode tocar, mas a gente sabe, a gente vê que há uma luz brilhando lá na frente. Aleluia, alegria. Verso 4 diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Nós andamos sem jugo, sem peso, sem condenação. Sabe, nós não somos daqueles que vão para a balada, vão para o frevo, para a bagunça. Toma todas, parece que se alegra, se anima, é uma farra, uma festa. Mas quando acorda de manhã, é dor de cabeça, é ressaca, é tristeza, é solidão. Eu já ouvi muita gente, irmãos. Eu já ouvi pessoas que eu conheço falando disso. Nossa, eu ia para a festa, eu ia para a farra, é uma alegria. Mas de verdade, quando eu chegava em casa, ou de verdade, quando no outro dia acordava, havia um vazio. Eu já li de pessoas conhecidas como famosas, que a gente olha assim: cara, fulano é uma mulher bonita, é uma mulher alegre, tem dinheiro, se diverte, aproveita a vida. E durante muitos anos eu vi essa pessoa assim. Em um determinado momento eu vi uma entrevista dela, ela falando sobre isso. Há quantos anos eu vivia, ia para as festas, ia com as melhores roupas, as melhores bolsas,
os melhores homens, mas havia dentro de mim um vazio e vontade de morte. Porque não tem a verdadeira paz, a verdadeira alegria, irmãos. E não é o dinheiro, não é o dinheiro que compra. Dinheiro é muito bom, irmãos, proporciona tanta coisa boa, tanto momento de prazer, de alegria, de satisfação, satisfação de abençoar outras pessoas, de ajudar outras pessoas, de desfrutar o melhor dessa terra material. Dinheiro traz tudo isso, é muito bom. Mas o dinheiro por si só não traz paz. O dinheiro é muito bom com uma vida com Deus. Mas independente de dinheiro, de qualquer coisa material, ele veio trazer a nós a paz. Ele quebrou o jugo que pesava sobre nós. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. E eu pensei hoje, eu sei o que? Versículo estranho. Você já leu esse versículo? Está com sua Bíblia aberta aí? Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimados. Paz. Isso é paz. Ele veio trazer paz. A bota que anda o guerreiro, é equipamento de guerra. O sangue, a veste revolvida de sangue não existirá mais. Ele veio trazer paz. Você não precisa mais andar com a bota de guerra. Você não vai mais ter roupas sujas de sangue. Porque ele veio trazer para mim e para você paz. Nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Você não vai precisar se equipar e ir para a luta, para brigar por Deus, para lutar em favor de Deus. Esses equipamentos, essas marcas, roupa revolvida de sangue, não haverá mais. Que na verdade hoje não há mais para mim e para você. Isso fala de paz, irmãos. Isso fala da paz de Deus através de Cristo Jesus. Aí ele disse, mas por que tudo isso? Por que tudo isso aconteceu? Ele disse, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deus deu o seu filho em nosso favor. É Natal, celebração ao nascimento de Jesus. Precisamos pensar com mais profundidade, com maior profundidade sobre isso. Jesus, ele foi dado, o filho foi dado. Um menino nos nasceu, cresceu, virou homem, morreu, mas ressuscitou para me dar vida, para te dar vida. Quando eu olho para essas palavras, eu estava lendo esse texto, irmãos, eu olhava para frente e dizia, não tem outra opção, não tenho outra opção, não tenho outra expectativa para a minha vida adiante, senão uma vida melhor, senão uma vida gloriosa, uma vida de paz e alegria. Sabe, o ano está encerrando, o ano está acabando, mas eu quero despertar o seu olhar para aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Cristo Jesus fez por mim, por você. Não é qualquer vida, não é um menino, não é um folclore, é uma realidade espiritual que não depende daquilo que nós vemos ou sentimos com os nossos olhos naturais. Mas aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus é grandioso, é poderoso para a minha vida e para a sua vida. É um futuro glorioso. 2026. Coloca isso no seu coração. Vou falar isso para vocês, irmãos. Eu estou fazendo isso comigo. Coloque no seu coração, 2026 será um ano maravilhoso. Deixa eu te falar, coloque isso no seu coração. Porque pode chegar uma informação
de que parece que o ano, nossa, o ano já começou assim, misericórdia. Não, o ano vai ser maravilhoso. Independente daquilo que possa chegar, de qualquer informação que Satanás possa trazer, você vai dizer: eu já decidi, eu decidi receber a palavra, eu decidi receber o Cristo que veio a este mundo, e o seu amor e o seu sacrifício, e 2026 será um ano extraordinário nas nossas vidas, será um ano poderoso nas nossas vidas, na sua vida, Yasmin, vai ser um ano diferenciado, um ano poderoso na sua vida, na sua casa. Aleluia, porque não depende, irmãos, da economia, não depende dos negócios lá de fora, não depende do mundo, daquilo que o mundo diz, mas depende daquilo que foi feito, e o que foi feito foi perfeito. O que foi feito foi perfeito, foi para mim e para você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, verso 23. Aleluia. Eu quero que você saia daqui hoje decidido em viver um 2026 poderoso. Ah, pastor, mas eu tenho que ver. Deus sabe o que Ele quer. Irmãos, Ele sabe e Ele já te contou na palavra. Eu estou te avisando, eu estou te falando. Agora a decisão é minha e é sua. A decisão é minha e é sua de acreditar na palavra. E a Bíblia diz assim, ó: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa, diz assim, Deus comigo. Deus comigo. Não, pastor, está falando Deus conosco. Sim, mas eu estou falando, você está falando individual. Estou falando da coletividade, é conosco. Vamos para o português, a coletividade, conosco, estamos no plural aqui, ó, conosco, nós. Mas você precisa entender aquilo que Deus fez. Ele diz assim, ó: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Olha só, o menino nem nasceu, e Deus já falou assim, olha, o nascimento desse menino, o que vai acontecer significa que eu, Deus, estou com você. Deus, sempre estarei com você. É o próprio Deus deixando aquela aliança, mudando a aliança, de ter um povo que o busca à distância e dizendo, não, agora eu estou com vocês. Por que 2026 vai ser ruim? Você tem Deus em você. Deus conosco, Ele está conosco. Irmãos, Jesus nem tinha nascido, era só uma promessa aqui. E aí ele diz, olha, o nome dele, que vai representar uma característica dele. Você já viu, vamos lá, no dia a dia. Cadê o Lucas? Lucas, Lucas, cadê teu amigo, Oreia? Quando fala assim, cadê o Oreia? Significa, é uma característica do menino, provavelmente ele é orelhudo. Aí todo mundo já pensa no menino orelhudo. A característica dele, um nome que traz uma característica. E o pessoal do Ceará, irmão João? Cadê o cabeção? Aí o pessoal pensa, ó, um cabeçudo. O senhor é exceção, né? Pois é. Então, um nome que traz uma característica. E aí a gente olha para o próprio Deus falando, olha a característica daquele que virá de uma virgem, será Deus conosco. Esse é o nome dele, Emanuel, Deus conosco. Ele não vem para passar, ele não vem para dar uma olhadinha, ele não vem para tirar férias, mas ele veio para ficar conosco. E se ele está conosco, 2026 será um ano poderoso. Se Ele está conosco e Ele verdadeiramente está conosco, o nosso futuro é glorioso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou convicto, irmãos, que 2026 será diferente e grandioso. Não é diferente, tem mais problema do que o ano passado. Não, será um ano poderoso.
Aí os problemas virão, fica tranquilo. Já foi avisado por Jesus, vai ter problema, mas vai ser poderoso esse ano 2026. Porque você vai andar mais ousado na palavra. Você vai andar mais consciente de quem você é em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Quem me comprou foi o seu amor. Eu fui comprado, e quem me comprou foi o seu amor. Sabe, Jesus veio trazer para mim, para você uma nova vida. Qual a novidade que eu estou falando? Nenhuma. Mas a gente precisa pegar essas verdades para a nossa vida. A gente precisa se lembrar, irmãos, que essa é uma verdade. Ele veio nos dar uma vida, e vida em abundância. João 10:10. Vida em abundância. Ele não veio te dar qualquer vida. Quando você lembrar do nascimento de Cristo Jesus, se lembra, eita, ali nasceu. Ali nasceu, se manifestou a promessa do Pai para a minha vida, para a minha casa, para você viver o melhor dessa terra. Você precisa viver o melhor dessa terra, irmãos. Eu preciso viver o melhor dessa terra, porque é meu direito. Porque irmãos, Deus poderia ter, olha, é o seguinte: vocês que quiserem a salvação vão ter que passar aqui pelo portal do fogo da provação. E aqueles que perseverarem no portal do fogo da salvação, da provação, da dor, da miséria, vai ser honrado lá na eternidade, com a glória, com a salvação, com a eterna, de estar diante de mim. Mas vocês precisam passar. Irmãos, não é isso. Se ele tivesse falado assim, a gente falava: Senhor, manda uma desgraça na minha vida para eu ser aperfeiçoado, para eu ficar melhor. Quanto mais eu sofrer, mais perto do Senhor vou estar. Deveria ser assim. Mas não foi isso que ele escolheu. Não foi assim que ele trouxe a provisão. E deixa eu te dizer, a nossa expectativa é: quando eu estiver no céu, eu vou viver uma vida tão maravilhosa. Lá na eternidade. Deixa eu te falar, você já está na eternidade, irmãos. Agora você e eu estamos em uma fase, em um ciclo, em que este corpo aqui ainda tem uns defeitos, tem uns probleminhas. Mas deixa eu te falar, você, espírito, você eterno como você é, não vai mudar não. Você é eterno. É só uma fase, a fase no jogo mais difícil. Sabe aquela fase do jogo que você já brincou de videogame? Aquela fase do jogo que está mais difícil? A gente enfrenta a fase do jogo que está mais difícil. Mas a gente vai zerar esse jogo, irmão. A gente vai zerar o jogo, vamos chegar até a final. Então a eternidade começou, irmãos. Então não fica esperando, lá na eternidade vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso aqui. Porque vai ser maravilhoso, porque você vai olhar os seus filhos crescendo, vai olhar os seus filhos se desenvolvendo, vai ter uma vida abençoada, próspera. Você vai olhar os seus netos, você vai ter provisão, você vai ter paz, você vai ter alegria. É aqui, irmãos. É aqui. Quando Jesus voltar, que nós entrarmos na próxima fase, aí é diferente. Mas a eternidade já começou. E Deus não está esperando você chegar no céu para você ter uma vida boa. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É para agora. Gratidão, gratidão, Ele veio. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse. Terminar com esse texto. Capítulo 21. Eu quero que você observe dois aspectos antes de lermos esse texto.
Jesus lá, ele disse, lá em 2 Coríntios capítulo 8, ele diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que por meio de sua pobreza nós enriquecêssemos. No capítulo 9, ele diz assim, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, fazendo que por vosso intermédio meu nome seja glorificado. E se nós olharmos Deuteronômio capítulo 28, nós vamos ver as bênçãos do Senhor. Então o inteiro tenha essa consciência de que Cristo veio a essa terra e veio ser bênção para as nossas vidas, veio nos abençoar, veio trazer toda a provisão. Então a sua vida aqui, irmãos, precisa ser maravilhosa. E diga comigo, e será. Diga comigo, e será. Aleluia. 2026 vai ser um ano poderoso. Eu tenho isso no meu coração, irmãos. Eu tenho, independente das informações de 2025. Porque ao invés de buscar as informações em 2025, eu fui buscar as informações na base, naquilo que é sustentável, que é a palavra de Deus. O ano muda aqui, muda ali, mas essa palavra é imutável. Ela é imutável. E aí, além disso, dessa vida maravilhosa que Deus tem para mim e para você nessa terra, Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 18 diz, a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 1/10 de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Sabe, talvez eu estive pesquisando, olhando hoje, cada uma dessas pedras. Você pode guardá-las aí, depois pesquisa na internet, cada uma dessas pedras. Você vai ver, irmãos, como é que elas são bonitas. São pedras que a maioria das vezes nós não temos nem contato com elas, mas é maravilhoso. É algo grandioso. E isso reflete, irmãos, um ambiente de glória, um ambiente de requinte, um ambiente de grandeza. E está falando do céu. Isso está falando do céu. Isso está falando do melhor. O Deus do céu, o meu Deus, o seu Deus, Ele tem o melhor à sua volta. Ouro puro, como um vidro transparente. Eu vi uma peça hoje, irmãos, de ouro, na internet, amém? Era tão maravilhosa, eu nunca tinha visto uma peça daquela tão linda, porque a gente olha o ouro e vê o ouro apenas aquela barra de ouro, né? Amarelinha, é bonito, bom demais. Mas eu vi uma peça, algo tão maravilhoso, irmãos, e eu fiquei pensando, e às vezes eu me pego pensando na vida, que existe uma glória, uma majestade tão grandiosa no céu, que a nossa mente não consegue perceber, não consegue nem enxergar isso. Mas isso mostra para mim, irmãos, que Deus é o Deus de excelência, Deus de coisas grandiosas. Deus não tem uma vidinha para você, Ele não tem uma casinha. Ah, Deus tem um barraquinho arrumadinho para você no céu. Não, irmãos. E no céu, eu nem sei, Ele não consegue mensurar tudo que vai acontecer, mas a gente não vai precisar de casa para se cobrir da chuva. A gente não vai precisar de um telhado para se proteger do sol. A Bíblia diz que a própria vida de Deus, a própria luz de Deus vai iluminar lá. E aí ele continua dizendo assim no verso 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.
A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Uma luz que a gente não consegue nem perceber, nem imaginar, irmãos. Não ter a luz do sol, porque a luz do sol para a gente é tão maravilhosa, tão gostosa, tão clara, ilumina tanto. Mas diz que é a própria glória, a própria luz do Pai, a própria luz do Cordeiro estará naquele lugar. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Não vai chegar aquele dia que você fala: nossa, anoiteceu, estou cansado, vou descansar. Não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Sabe quando a gente começa a olhar desde aquilo do nascimento de Cristo Jesus, e olhamos o seu sacrifício para nos dar, enquanto estamos nessa terra, uma vida plena, de paz e alegria, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que, independente da circunstância, independente do problema, independente daquilo que possamos passar nesta terra, guarda o nosso coração. Quando olhamos que Cristo Jesus veio nos trazer toda a provisão, Ele disse: Ele sendo rico, se fez pobre por amor a vós, para que por meio de sua pobreza os enriquecesseis. Lá no céu não precisa de riqueza, Ele está falando dessa terra. Se atentamente ouvires a voz do teu Deus, tiverdes o cuidado de guardar tudo quanto nessa lei está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Ele nos diz como vamos prosperar. Ele diz que na sua palavra, na sua lei, há prosperidade. Mas Ele também diz que lá no céu haverá um lugar tão maravilhoso, tão glorioso, que aquelas pedras preciosas maravilhosas que talvez nunca tenhamos visto, talvez nem venhamos ver aqui na terra, elas estão naquele ambiente. É apenas um ambiente decorativo, pedras preciosas, riqueza, abundância, um ambiente de glória, com a própria glória de Deus iluminando aquele lugar. E aí, se nós olharmos para a palavra de Deus, irmãos, eu vou dizer, a gente vai parar de sofrer com certas coisas aqui na terra. Se a gente olhar para essas verdades da palavra de Deus, a gente vai parar de sofrer com certas coisas aqui na terra, porque a nossa atenção estará voltada para isso. Se eu tenho algo maior, por que eu vou olhar para aquilo que é menor? Se eu tenho algo grandioso, para que eu vou olhar para aquilo que é menor? Para aquilo que é pequeno diante de tal grandeza? Assim, um exemplo simples. Você vai viajar e você vai conhecer toda a Europa no mês de janeiro. Amém? Recebeu. Vou receber junto, estou junto. Se você está nessa expectativa de organizar, de se preparar, de viver a melhor, por que você está preocupado com alguém que vai viajar, vai passear no Jardim Botânico domingo? Você fala: não, minha atenção está em algo maior. A minha organização, minha preparação é para algo maior. Não, você não vai ficar triste não de ir para o Jardim Botânico domingo? Não. Estou bem, estou tranquilo, isso não vai me chamar a atenção. Eu estou focado em algo maior. Só que assim, é um comparativo muito simplório que eu estou fazendo. Mas é para a gente entender que quando a gente foca, quando a gente dá atenção àquilo que é maior,
aquilo que é mais importante, que é mais glorioso, irmãos, as coisas menores aqui não vão tirar o nosso sossego. A gente vai entender que mesmo que existam circunstâncias, pressões aqui nessa terra, aqui para a terra Deus já providenciou o melhor. E ainda mais, olhando para o nosso futuro, que não é ficar preso a essa terra, mas é viver tudo aquilo que Deus preparou nas mansões celestiais. A gente vai agradecer a Deus, a gente vai olhar para o nascimento de Cristo Jesus e dizer: Senhor Deus, que dia glorioso. Obrigado por esse acontecimento. Obrigado porque Cristo nasceu, porque Cristo viveu. E ele disse: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha o que, deixa eu ler de novo. Pois a minha vontade, diga assim, a vontade de Cristo, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, como me concedeste, me conferiste. Jesus está dizendo: a minha vontade é que a Mari Flor esteja perto de mim e veja a minha glória. A minha vontade é que o Eduardo esteja perto de mim e veja essa glória. Ele não está escondendo a glória dele, ele não está escondendo a grandeza dele, mas ele quer se revelar a mim e a você. E aquilo que ele tem para nós em 2026, que é uma vontade boa, perfeita e agradável, ele quer revelar a mim e a você. Então se alegre com o nascimento de Cristo Jesus, entendendo que foi para uma vida boa, uma vida plena, irmãos, para uma vida de comunhão com Ele, uma vida abundante no Senhor. Aleluia, você pode ficar de pé. Aleluia. Pai, nós te adoramos. A gratidão em nossos corações nesta noite, Pai, por Cristo Jesus, pelo seu amor, pelo seu sacrifício naquela cruz. Senhor, nós despertamos nessa noite para essas verdades. Nós nos despertamos para essas verdades em Cristo Jesus. E, Senhor Deus, a gratidão. Nós somos gratos pelo teu amor, somos gratos por Jesus. E queremos honrar o Senhor com a nossa vida, queremos te honrar com o nosso viver. Sabe, Pai, nessa noite eu decido, e os meus irmãos decidem, Pai, que esse ano de 2026 vai ser melhor, se o Senhor não voltar antes dele, se Cristo não vier nos buscar antes dele. Esse ano de 2026 vai ser melhor porque nós estamos entendendo, prestando atenção no nascimento de Cristo Jesus, que veio para nos dar uma vida plena, uma vida eterna, e essa vida eterna nós já estamos vivendo. Só estamos em uma fase diferente daquela do céu, onde estaremos em breve. Mas nós entendemos que a vida de Cristo Jesus, para nos dar uma vida plena, é para agora. E nós recebemos, Pai, de Ti. Nós recebemos através de Cristo Jesus o sacrifício, o amor, a paz, a alegria, a provisão. E nós nos rendemos a Ti. E cremos que, Pai, será poderoso 2026. Cremos que será um ano glorioso 2026. Haverá muito mais alegria em nossos corações. Haverá muito mais riso em nossos lábios, Pai. Porque vamos criando maior consciência do Senhor em nós e através de nós. Porque vamos criando maior consciência da Tua palavra, de Cristo Redentor, de Cristo Salvador em nossas vidas. E vai ser um ano poderoso. E nós nos rendemos ao Senhor. Você pode levantar as suas mãos. Nós nos rendemos ao Senhor para te agradecer.